O presidente Lula deve sancionar nesta segunda-feira o projeto que proíbe o uso de celulares e equipamentos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o país. A proposta, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, que é do MDB pelo Rio Grande do Sul, foi aprovada pela Câmara, também pelo Senado, em dezembro, depois de 9 anos tramitando no Congresso Nacional. A gente repercute o assunto e conversa agora com a professora Salete Noro, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. É um tema, prazer todo nosso. É um tema, no mínimo, polêmico. Eu imagino Sim. que há quem concorde, há quem discorde. Afinal de contas, são ferramentas que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Penso que no contexto da educação tem a sua utilidade também, mas está aí nesse grande impasse. Até que ponto essas ferramentas de fato podem contribuir ou prejudicar o desempenho dos alunos nas escolas? Enfim, como é que a senhora avalia? Qual é a sua opinião a respeito? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que o ano passado completou 30 anos, que é o GEC, é o Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias da FACED, UFBA. E esse grupo vem há 30 anos discutindo essa questão da educação e tecnologias. Eu estou mais recente no grupo, né? Mas toda a discussão que é travada em termos de tecnologia, educação e comunicação, a gente entende que não pode ser dada de um modo simplista. E todas essas manchetes, como tem sido noticiado e como tem sido circulado, muitas vezes trazem essa dimensão do que pode, o que não pode, se deve proibir, não deve proibir. Agora vai ser sancionado, né? Hoje à tarde, já tem horário e tudo. Mas eu acho que o que vale de toda essa discussão é a gente dar um passo além dessa análise simplista e pensar realmente o que isso implica em termos da gente pensar a educação, essas tecnologias na educação. Porque hoje é o celular, amanhã é outro dispositivo. E será que realmente a proibição vai resolver? Bom, o calendário escolar, como vocês anunciaram anteriormente, está por iniciar e a gente vai ver o que vai acontecer, porque nada em educação é simples e é fácil e é igual para todos. Então, eu começaria discutindo essa questão do dispositivo do celular na escola, que é uma discussão que vem de longa data, pelo menos desde 2013, que foi quando chegaram os dispositivos para a população, né, do modo mais fácil, com os planos, e começou a chegar nas escolas, pela mão dos alunos e professores, os dispositivos. Então, essa problemática ela não é recente, ela já vem acompanhando a própria chegada da tecnologia, e eu acompanhei um pouco disso quando eu fiz o meu doutorado, que eu pesquisei um pouco sobre uma política pública de mobilidade, que era um dispositivo do governo, que era um laptop móvel, e essa chegada dos aparelhos móveis. Então, eu começaria discutindo essa questão com 3 aspectos. Que envolve a educação, o conceito de educação, o conceito de comunicação e o conceito de tecnologia. E como eles estão relacionados para a gente discutir hoje essa problemática que não é só de um dispositivo. É de um modelo de mercado, é de um modelo de economia, é de um modelo... novo modelo de vida também. De vida, de tecnologia, né? Porque, olha, todos nós estamos aqui com o nosso dispositivo. Então, tirar o aparelho da escola, né? Tirar o aparelho de dentro da escola, não tira o aparelho desses estudantes, dessas famílias, e a gente tem uma problemática aí. Então, pensar a educação, para a gente pensar essa problemática, a gente poderia pensar um dos primeiros elementos, a educação. O que é a educação? A educação não prepara, né? A escolar, ela não está preparando só para didaticamente, para ensinar conteúdos.
constitucionalmente, dentro da lei de diretrizes e bases, ela está ali para quê? Para formar o ser humano de modo integral, né? Para o mundo do trabalho e para a vida. E se forma para o mundo do trabalho e para a vida, tem que formar esse cidadão para a ética, para a cidadania, para a democracia. Então, só pensar em ética, cidadania e democracia, o que está acontecendo hoje com essa tecnologia? Daí eu já faço um parentezinhos, né, para provocar a declaração do Zuckerberg nessa última semana. Inevitavelmente cai nisso, claro. Né? A questão da comunicação. A questão da comunicação é uma dimensão extremamente importante na educação, né? Vocês acham que concordam comigo que sem comunicação não tem educação, olha, né? A gente aprendeu isso com o Freire. Eu me lembro do meu tempo do antigo segundo grau, hoje ensino médio, quando eu tive contato pela primeira vez em sala de aula com aparelho de TV. Sim. Era um aparelho de TV em que, na época, fita de videocassete. Videocassete? Perfeito. Acho que era isso, tem né? gente que nem sabe o que é isso. Pois né? Era um recurso extraordinário. Maravilhoso. Não, e a gente ficava fascinado, porque era uma tecnologia Sim. nova na época. Ou seja, a gente vem convivendo com essa tecnologia em sala de aula desde há um bom tempo atrás aí. Agora, é fato que a gente perdeu o controle sobre esses dispositivos, e falo não só em sala de aula porque agora é o grande foco da discussão. Sim. Mas o que se está buscando com uma proibição como essa e uma discussão como essa que a senhora levanta agora, e muito pertinente, é o quê? É a busca de um ponto de equilíbrio, porque a tecnologia vai continuar presente. É como a senhora bem disse, tira da sala de aula, mas não tira do dia a dia das pessoas, dos alunos. Então, um ponto é que essa tecnologia, ela é bem diferente da tecnologia do nosso tempo, de uma tecnologia analógica, né? É uma tecnologia que se reconfigurou completamente e reconfigurou os meios de comunicação, né? Então, por exemplo, é muito diferente esse tempo, né, da TV na escola, do videocassete, dos projetos que existiam com rádio, com televisão, com os impressos, para uma tecnologia digital baseada em algoritmo, né? Então, os algoritmos, eu acho que eles têm um papel fundamental numa problemática que vem crescendo, mas que a gente não pode fechar os olhos. Então, até que ponto a gente excluir essa tecnologia, porque eu acho que tem que ter esse equilíbrio mesmo, mas a gente tem que pensar em quem coloca esse equilíbrio, porque a educação, ela chega de maneira diferente para os nossos cidadãos. Na pandemia, a gente percebeu isso. O mar turbulento era o mesmo, mas os barquinhos eram diferentes, os recursos eram diferentes. Então, a proibição dessa maneira que está sendo conduzida, mas a gente sabe que o que está previsto é que cada rede de ensino e cada escola vai organizar um modo para conduzir isso. O interessante seria que os professores fossem fortalecidos, as redes, as escolas fossem fortalecidos para tomar esse tipo de decisão com as suas comunidades escolares. Pode ser na base da coerção, né? Porque para alguns professores, algumas redes, algumas situações, talvez isso caiba, né? Tem professores que talvez, ou redes, que desde o momento pandêmico talvez tenham sofrido até um trauma porque não foram preparados e foram exigidos a usar essa tecnologia. Extremo, né? É isso que eu queria lhe perguntar, professora, porque assim, entre educadores, eu sou casado com educadora, é voz corrente que o déficit, o prejuízo daquele período da pandemia é enorme. É difícil precisar, mas algumas pessoas falam de se é possível recuperar, precisar de uma década, talvez. Para recuperar o que essa geração deixou de aprender no tempo certo naquele momento. Sim. Exatamente pelo confinamento, quando se viu, assim, teve experiências interessantes, como no município de Rui Barbosa, que se deu aula através do rádio, recuperando a ideia do Roquete Pinto, etc. Sim. E também o início do uso desse tipo de recurso e, de repente, uma compra desesperada por dispositivos e distribuição, mas o que a senhora falou, nem todo mundo estava preparado para isso.
Agora se faz o contrário, se chega à conclusão que tem que brecar e proibir. E se daqui mais adiante acontecer o que também a ciência já prevê, que a gente possa novamente se confinar para se proteger de alguma ameaça biológica, assim, de novo a gente vai ser apanhado sem que os educadores tenham condição de lidar com essa tecnologia? Parece uma roda que gira e a gente não consegue desenvolver. É meio contraditório, né? A questão da própria cultura digital, da cultura do nosso tempo dentro das escolas. Porque, como eu falei, em 2013 eu estava pesquisando uma política pública, então dinheiro público que chegava nas escolas para levar mobilidade, levar uma tecnologia com internet, com dispositivo, para a produção de conteúdos. Investimento público. Quando os telefones celulares chegaram na mão dos alunos e estudantes, começou essa problemática que é hoje, que a gente vê nas mídias, que falam dos prós e contras. E aí começaram a surgir leis em 2013 e 2014, leis municipais proibindo o uso do celular, e depois eles voltaram atrás. E no momento pandêmico, todo mundo, vamos usar o celular. A alternativa era lugar remoto, né? As classes C, D e E, que não tinham outra tecnologia, foi o smartphone, o celular, onde nem tinha internet, que foi usado e chamado para atender aquela necessidade. Você está correto nisso. Agora se proíbe, mas não se avança na formação de uma cultura digital, de uma cultura tecnológica e principalmente do fortalecimento dos professores, do fortalecimento das comunidades educativas, porque comunidade educativa é aquela formação, aquela cultura escolar que envolve professor, envolve família, envolve os estudantes. Quando a senhora fala fortalecimento dos professores, tem a ver com a capacitação dos professores para lidar com essa problemática? Tem a ver com a formação desses professores, tem a ver com plano de carreira, tem a ver com dar autonomia para esses professores, porque muitas vezes eles não é dada autonomia para eles. Vamos falar na real, professora, tem professores que têm dificuldade para permanecer em sala de aula. Vamos falar da realidade de escolas que vivem em situação... São diversas as realidades. É complicado. E por isso que é necessário essa autonomia das escolas, para que as escolas decidam, que os professores decidam, porque eu não sei onde aperta o calo desse professor. E parece que quem é o último ouvido nesse debate, parece que é quem está na sala de aula, não devia ser quem deveria ser ouvido primeiro, né? Exatamente. Então, uma proposta que vem de cima para baixo, eu não sei o quanto ela tem força e relevância. Agora mesmo... Para se tornar eficaz. E até para ser cumprida. Exatamente. Vejam, agora em 2024... eu e o meu colega, o professor Nelson Preto, nós desenvolvemos um projeto, né? O professor Nelson coordenou um projeto que chama... Professor Nelson Preto, que é colunista nosso aqui, sempre às sextas-feiras. Exatamente. E chama SBPC Vai à Escola, fazendo ciência através da rádio, da produção de conteúdos à comunicação científica. E nós estávamos dentro de uma escola do ensino médio, né? Uma escola pública do ensino médio e discutindo essas temáticas e tal. E aí os meninos se deram conta que eles estavam nas redes sociais, que eles entravam nas redes sociais e eles assinavam termos de uso. Que eles não sabiam o que dizia o termo de uso, mas que aquelas plataformas, aquelas redes sociais utilizavam os dados deles para qualquer finalidade. Então, uma turma lá engajada, de jovens engajados, interessados em fazer rádio web, em fazer comunicação, mas eles não têm a oportunidade de discutir essas coisas que estão aqui. Essa problemática que é trazida para dentro da escola e que leva à proibição do celular, poderia ser também um gancho para discussão curricular. Não necessariamente isso aqui tem que estar numa matriz curricular, mas ter o espaço, a escola ter o espaço de autonomia para tratar dessas temáticas que são importantes para os jovens, para os professores e também para os idosos, né? Ontem eu saiu uma reportagem no Jornal à Tarde sobre os 60+. E eles falando sobre... Um contingente cada vez mais significativo demograficamente. Sim, e que são também nossos estudantes na EJA, né?
Então, eles também são estudantes. Isso compõe também um segmento muito vulnerável à profusão de desinformação, de discurso de ódio, quem passa muito adiante, sem chance de verificação agora, então. Sem chance sem de nenhum verificação. tipo de filtro, né? Professora, o professor Giovando, lá da Facom, com quem eu converso menos do que eu gostaria, inclusive, ele fala muito, e ele conversou muito com a preocupação nessa questão do letramento digital, né? Sim. No fim das contas, e já que a gente está falando em educação também, dá para imaginar acesso à educação pulando essa etapa? A gente está discutindo usar ou não usar dispositivos em sala de aula. Por exemplo, a Finlândia, que é top em tecnologia, né? Ninguém pode questionar. Sempre apontado como referência na Sim. educação, inclusive, impulsionou muito e agora fez um recuo muito sério, muito Sim. firme, mas é uma outra realidade. Essa é coisa de copiar simplesmente decisões. É isso que a gente está fazendo, a gente pode estar cometendo esse erro agora. Eu acredito que a gente tem que construir as nossas próprias alternativas, as nossas próprias soluções. A gente vive num país continental, de realidades muito diversas, e cada escola, mesmo se a gente pensar Salvador, né? Salvador, a realidade das escolas é extremamente diferente. Mesmo dentro da própria rede municipal, mesmo né? Da rede municipal, ou da rede estadual, da rede e pública. Até da rede privada. Uma escola da rede privada não é igual a outra. Sim. E atende grupos sociais muito diferentes. Olha uma mensagem que aqui a gente acabou de receber do Matheus Soares, de Feira de Santana, que inclusive é seu orientando no mestrado. Ele diz que essa temática, enfim, são extremamente pertinentes, os seus comentários e tal, mas olha o comentário dele. Eu trabalho numa escola técnica que oferece, entre outros, o curso de informática. E apesar da escola ter computadores, enfim, outros dispositivos lá, os estudantes, em sua maioria, desenvolvem inúmeras atividades utilizando o celular. Ou seja, ele quer trazer este caso específico como um exemplo de como seria um prejuízo imenso para a escola a proibição dos dispositivos. Pronto. Então, essa dimensão também, juntando com essa questão do letramento digital, lá no grupo de pesquisa, a professora Maria Helena Bonilla trabalha com essa questão do letramento digital. Vejam, a educação hoje não é repasse de conhecimento, porque repassar conhecimento ninguém mais aguenta, já foi. Então, com toda essa tecnologia, a dimensão é co-criar. É através de experiências diversas, você construir conhecimento, e é necessário aí vários dispositivos, não só os celulares, porque é importante sim, né? Mas as escolas também terem espaços, ilhas de edição. Olha que interessante as escolas terem a sua rádio, escola, o seu estúdio e equipamentos que eles possam editar os conteúdos. Então, letrar digitalmente passa por essa questão, essa discussão que é política hoje, né, das plataformas digitais, dessa política hoje a gente está tentando construir uma política de regulamentação das plataformas, mas além disso, se tem um movimento da sociedade civil em prol da soberania digital no país, e como isso chega para educar o cidadão, para educar para a democracia, para educar para a cidadania, que é o papel da escola, inclusive, né? Exatamente. Claro. Né? Agora, é complicado falar nesse letramento se a gente vai simplesmente, o que a senhora falou, não pode ser um raciocínio simplório, se a gente vai simplesmente banir da sala de aula, né? Como é que dialoga com isso? É um baita de um desafio para os educadores, né? Eu acho que é um desafio agora. Mas não só, né? Educadores e para a sociedade toda, porque eu acho que em educação nada é simples, a gente não tem uma receita, por isso a necessidade de dialogar e construir essas alternativas que não são únicas, né? A gente não tem como padronizar, como eu falei, cada realidade é uma realidade, então isso tem que ser dentro de um processo educacional que não é nada fácil, que são processos complexos, né, difíceis, ter esse espaço de diálogo, mas como ter isso dentro de currículos
e de exigências, às vezes, que tomam conta da vida escolar, né? Em função de provas externas, de currículos mais fechados e dessa própria cultura dentro da escola, né? Que não se constituiu. A gente tem políticas públicas de décadas que trazem a questão da formação de professores e tecnologias para dentro das escolas. Se a gente vai ver os laboratórios da informática, o programa UCA, tablets, mas como é que é feita essa política? Políticas descontinuadas, políticas que não levam em conta as pesquisas que nós fazemos dentro da universidade, porque não reverbera na próxima política pública. São políticas de governo e que não são continuadas ou não são melhoradas. O governo termina desperdiça o conhecimento que produz nas suas próprias instituições, né? Exatamente. Podia aproveitar mais. Resumo da ópera, é uma proibição que pode até ter seus méritos, uma vez que pode, quem sabe, frear o uso abusivo de dispositivos como esses em salas de aula, mas pode prejudicar, ao mesmo tempo, se a gente levar em conta as diversas diferenças que existem no contexto escolar Brasil afora. Ou seja, é preciso aprofundar essa discussão e talvez regulamentar essa proibição, abrindo brechas aqui e fechando outras lá. Vamos ver como é que vai acontecer, né? O que vai acontecer durante esse ano, porque as expectativas, o que a gente vê através de alguns programas, de algumas manchetes, é que tudo se resolve muito rápido. Em 2013, os estudantes já diziam assim: esse dispositivo não nasceu comigo, mas ele faz parte de mim. Uhum. Então, tem situações, eu acho que problemáticas também, que outros profissionais da área da saúde, da psicologia trazem e que tem a ver com essa economia da atenção, realmente, dos algoritmos que nos prendem, porque quanto mais a gente está ali, né, isso já é feito para a gente ficar engajado, para a gente ter engajamento. Então, eu como adulta já me peguei aqui, né, presa numa rede social, porque, às vezes vendo bobagem, não é? Presa por um conteúdo atrativo, sendo alguma coisa que te dá um prazer imediato. Exato, então imagina os adolescentes, as crianças, a gente tem que sim ter uma atenção com as crianças, com os adolescentes, mas a gente tem que informar também, a gente tem que construir o espaço educativo. A escola é um espaço ideal para a gente discutir essas questões e pensar também em políticas públicas. Então, se esse conteúdo não está sendo mais checado, né? Se as plataformas não têm uma regulamentação que infringem o direito do consumidor, a sua segurança, o cidadão tem que ser formado para isso, né? Para a gente pensar em políticas públicas e trazer mais segurança para os usuários. A senhora, como pesquisadora, profissional da área da educação, que futuro a senhora vislumbra? Porque essas ferramentas todas que a gente está discutindo aqui agora surgiram, tá bem, já fazem parte do nosso dia a dia, mas foi tudo numa velocidade muito rápida. Tem poucas décadas. Eu me lembro na década de 90, quando eu tive contato com o celular pela primeira vez, ainda aquele tijolão. Sim. E de lá para cá, veja só, de fato, é difícil a gente encontrar alguém que não tenha celular. E as tecnologias continuam evoluindo cada vez mais. Tem a inteligência artificial agora também, já se incorporando no nosso dia a dia. A senhora já parou para pensar, daqui a 20, 30, 50 anos... Que realidade a gente vai estar vivenciando, hein? Bom, eu não tenho uma bola de cristal, né, para prever o futuro. Né? Mas eu, como educadora, eu sou muito otimista. Eu acho que há um campo de bastante disputas. A gente conversa bastante com os estudantes da graduação e da pós-graduação também. Então, a gente sabe da realidade difícil, né, de uma realidade educacional que não é tão favorável, principalmente na educação pública em todos os níveis, mas
Eu acredito, sim, que tanto no campo da política, né, dessa discussão mais teórica, mais política, do engajamento dos cidadãos, como das didáticas, das práticas educacionais, os professores são muito potentes. Eles constroem muitas coisas dentro das escolas que a gente não vê, não tem visibilidade porque não está instaurada realmente a cultura digital, ou às vezes eles não têm oportunidade de fazer isso porque as condições materiais e de condições de trabalho não favorecem. Mas como a gente acompanha essas escolas, a gente vê o quanto é feito ali dentro. E eu penso que educação hoje tem que ter essa perspectiva. Essas 3 dimensões que eu falei, da educação, da comunicação, da tecnologia, e de uma educação que seja muito mais autoral, da construção de um conhecimento, da coautoria, da cocriação. E a gente não faz isso hoje sem o acesso à tecnologia digital, à tecnologia de ponta, e eu acho que essa mistura dessas coisas, não só a didática, porque fica muito reducionista, não é esse o papel da escola só, né? É muito mais, é a formação desse sujeito. Como é que eu vou formar o sujeito para o mundo do trabalho, apartando ele dessas dimensões que vão interferir na vida dele, né? Então, hoje, a gente está com todos os nossos dados nas mãos das Big Techs, porque não é só o dispositivo, as redes sociais do estudante, são as plataformas educacionais, né? Tudo está coletando os nossos dados e armazenados em sistemas, em data centers fora do país. Então, a grande luta hoje, além da regulamentação das plataformas, é a construção de uma infraestrutura técnica, de uma infraestrutura física, para que os nossos dados sejam armazenados dentro do nosso Estado-nação, né? Porque tem dados que são sensíveis. Como podem ser população. Acessados e utilizados. E utilizados, né? De que maneira podem ser Essa utilizados? proibição está aparecendo, vai encontrar certamente muita resistência. Da forma como ela está sendo apresentada, uma proibição muito simplista. Não pode usar celular em sala de aula. Mas se a gente está vendo aqui a complexidade da questão, vai esbarrar em muita resistência, porque tem determinados setores da educação que, como a senhora bem destacou, utilizam essas ferramentas como, de fato, ferramentas pedagógicas para compor a formação do estudante e tudo mais. Vai dar muito pano para manga, então, ainda. Eu acho, né? que tem muita discussão ainda, né? Vamos ver como é que vai ser esse primeiro ano letivo, o que vai acontecer nessas escolas, como é que vai ser esse enfrentamento, nessas discussões, porque talvez para alguns aconteça um alívio momentâneo, né? Talvez se sinta um alívio imediato da não presença do dispositivo, mas, por outro lado, a gente perde em construir uma cultura digital dentro das escolas, de pensar na formação dos professores, né? Já que a gente viu na pandemia todas esses anos e décadas de formação de professor para tecnologia, que quando necessitou, foi dramática, né, a situação. Agora a gente tira essa pauta de dentro das escolas e talvez crie um descompromisso do governo em relação a essa temática que é tão importante, né, da gente avançar, principalmente, como eu falei, dentro das escolas públicas, que atendem um público que hoje... tese, né, professora? Porque esqueceram de combinar com o zagueiro russo, no caso são os estudantes. Eles vão simplesmente não levar sem resistência, sem questionar ou sem afrontar. Isso que a gente vai ver também como é que vai se dar. E o mais grave é aquilo que eu falei, né? Vai sair da escola, mas não vai sair da vida do estudante. Da mochila. E das famílias. Teve uma estudante da pós-graduação que ela estuda bebês. E aí ela trouxe o relato do bebê que não queria soltar o celular desligado na hora de ficar... Então ele não estava chorando porque a mãe ia deixar ele na creche, mas porque ele não ia ficar com o brinquedo, com o dispositivo desligado. Então a escola também ajuda a educar a família. Então, nessa relação da proibição, a gente perde. A gente perde de estabelecer todo esse diálogo, de ir mais a fundo nessas questões que envolvem a problemática da educação no nosso país, a qualidade da educação pública, né? Pontos que a gente precisa discutir. Eu acho que isso levanta essas questões também, né? Então, é muito mais fácil
uma resposta simplista do sim ou não, o que é prejudicial, o que não é prejudicial. Claro que existem esses pontos, mas eu acho que a gente tem que desenvolver diálogos mais complexos, né? E a escola acho que é o local propício para isso, a universidade é o local propício para estabelecer essas relações, essas conversas, esses diálogos, a formação de professores, né, que tem que ser contínua. A gente tem na Faculdade de Educação um programa de pós-graduação voltado para formação de professores, né, que é o mestrado profissional em educação, que atende professores da educação básica e também profissionais da educação básica, porque quem educa não é só o professor em sala de aula, é toda a comunidade, é o secretário, é o porteiro, a merendeira, né? Então, que legal aquela reportagem de ontem, da tarde, que saiu falando, né, que tinha a pessoa idosa lá de 60 a mais, que é merendeira da escola, que usa o celular, falando sobre a segurança que precisa ter na rede, né? O tempo que ela diz que controla e tal. Então, isso tudo, né, é formação, né? Então, e a escola é esse espaço que educa. Então, a gente não pode dizer, porque os estudantes escondem o fone e tal. Bom, se eles estão manifestando isso, é preciso estabelecer, criar um diálogo, né, construir pedagogias. Eu acho que os professores são muito bons nisso. Eles sempre criam uma didática, uma prática de sensibilização. Problema sempre vai existir, né? Com o digital, sem o digital, a escola é um campo complexo, né? Os professores que o digam. Mas eu acho que esse papel de sensibilização, a gente tem que dar autonomia para esses professores e dar, sobretudo, condições materiais, porque não dá para exigir deles sem dar as condições mínimas. Né? Porque quando eles têm as condições, eles fazem as coisas... Fazem bonito. Fazem bem feito. A gente precisa avançar muito nessa discussão, e é uma discussão boa. Então, que a gente continue tendo espaços para avançar, porque tem muito ainda para ser debatido. Professora Salete Noro, que é referência na Faculdade de Educação da UFBA, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Eu agradeço muito. Um bom dia a todos os ouvintes, a todos vocês aqui da rádio. 8 horas em ponto na tarde fina.